Olá, meus amigos, meus irmãos e todos aqueles que me acompanham aqui nesse canal. Eu fiquei algum tempo sem postar vídeos novos, mas em razão agora da proximidade da Ceia do Senhor, desse evento tão importante, então eu achei que este seria um bom momento para fazer esse vídeo. E a maior parte do público que me acompanha é de ou testemunhas de Jeová, ou pessoas que têm alguma relação com as testemunhas de Jeová. Sejam pessoas afastadas, ou mesmo pessoas que tiveram algum estudo com as testemunhas de Jeová, frequentaram as reuniões por um tempo, mas acabaram se desanimando com o excesso de regras humanas do corpo governante, ou mesmo se afastaram por causa dessa mania da organização de cometer os erros e acabar tirando o corpo fora depois e culpar os outros. Então, basicamente, são essas as pessoas que acompanham o meu canal. E agora a gente tem esse evento anual, que é o evento da Ceia do Senhor. E se você não me conhece, se essa é a primeira vez que você está tendo contato com esse canal, eu defendo que esta distinção em relação à Ceia do Senhor, que o corpo governante faz, que as testemunhas de Jeová na verdade fazem, de que aqueles com esperança celestial, ou seja, que acreditam ser membros dos 144 mil, só estes devem participar da ceia. É isso que pensam as testemunhas de Jeová, é isso que pensa o corpo governante das testemunhas de Jeová. Eu discordo deste ensino. Eu entendo que no Novo Testamento não é apresentada esta visão de que alguns cristãos participariam do novo pacto, que se concretiza na Ceia do Senhor, mas que outros cristãos não participariam desse novo pacto. Este ensino simplesmente não é apresentado em momento algum do Novo Testamento. O Novo Testamento ali apresenta no livro de Apocalipse a grande multidão como sobrevivendo na terra à grande tribulação. Este é assunto assim para outro vídeo, mas eu acredito nisso. Entretanto, nada, absolutamente nada, no livro de Apocalipse ou no Novo Testamento sequer indica que a grande multidão que sobreviverá na terra à grande tribulação não deveria participar do novo pacto que se concretiza na Ceia do Senhor. Nada, absolutamente nada é dito em relação a isso no Novo Testamento. E então, diante dessa ausência total de qualquer instrução bíblica, eu entendo que não há base suficiente para a gente dizer o que o corpo governante diz, que a grande multidão não participa do novo pacto que se concretiza na Ceia do Senhor. Pois bem, então o que acontece nas testemunhas de Jeová é o seguinte: 99,9% das pessoas que vão lá até o evento chamado a Ceia do Senhor, que o corpo governante agora chama de celebração da morte de Cristo, expressão essa que não está na Bíblia. Então, praticamente assim, quase todo mundo que vai nesse evento, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, acaba sentando ali, passando pão, passando vinho, ora-se em agradecimento pelo pão, ora-se em agradecimento pelo vinho, e ninguém come e ninguém bebe. Infelizmente, os irmãos não se dão conta de que isso não significa ter uma ceia, cear. Isso não significa ceia, que é justamente o nome do evento. Então, 99,9% das testemunhas de Jeová vão a uma ceia, para assistir a ninguém comer. Isso, em essência, desvirtua ou tira a essência do sentido da palavra ceia, que significa comer e beber. Por causa desse paradoxo, o corpo governante teve que alterar o nome do evento, chamando agora o evento de Celebração da Morte de Cristo. Em inglês, o pessoal chama de Memorial da Morte de Cristo. Mas, meus irmãos, isso não é um memorial ou uma celebração. Isto é uma ceia, tanto que a Bíblia diz que é uma ceia. A palavra ceia significa refeição noturna, e refeição noturna se refere à ceia. Então, se você for ler ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 20 ao 26, você vai ver que a expressão usada ali é refeição noturna ou ceia, que é a mesma coisa, A expressão apresentada na Bíblia não é celebração da morte de Cristo ou memorial da morte de Cristo. Não, isso não aparece na Bíblia. Inclusive, eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque talvez algumas testemunhas de Jeová que acompanham este canal ainda estejam obstinadas na sua posição em favor da posição oficial da Torre de Vigia de que alguns cristãos não participariam da ceia. Então vamos ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 ao 26, porque talvez isso toque o seu coração e faça você perceber que não existe essa instrução na Bíblia de que alguns cristãos não deveriam participar da ceia do Senhor. Isso não existe na Bíblia. Abre aspas. Portanto, quando vos reunis num lugar, não é possível comer a refeição noturna do Senhor, pois, quando a comeis, cada um toma de antemão a sua própria refeição noturna, de modo que um está com fome, mas outro está inebriado. Não é que certamente tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a congregação de Deus, e envergonhais aos que não têm nada?
O que vos hei de dizer? Hei de elogiar-vos? Nisto não vos elogio, pois eu recebi do Senhor o que também vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou um pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isso significa meu corpo, em vosso benefício. Será que é só em benefício dos 144 mil? Não, pois a grande multidão se beneficia disso. Então ela tem que participar desse pão, meu irmão. Seguindo, persisti em fazer isso em memória de mim, só os 144 mil. Foi isso que Jesus disse? Não, ele disse persisti em fazer isso em memória de mim, todos vocês. Seguindo, ele fez o mesmo também com respeito ao copo, depois de tomar a refeição noturna, dizendo: Este copo significa um novo pacto em virtude do meu sangue. Persisti em fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então veja que a memória de Jesus tem relação não com o estar presente vendo os outros ou vendo a ninguém beber, mas com o beber do copo. Você não tem a memória de Jesus se você não participa dos emblemas. É isso que significa lembrar de Jesus nessa ocasião, do que ele fez. É participar. Seguindo, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este copo, estáis proclamando a morte do Senhor até que ele chegue. Será que alguns cristãos não fariam isso? Será que alguns cristãos não proclamariam a morte do Senhor? Não existe esta instrução do corpo governante na Bíblia. Quem diz isso é o corpo governante, não a Bíblia. Então, a que conclusão nós chegamos? Que você pode e deve participar da ceia do Senhor com a consciência tranquila. Pois bem, suponhamos então que você ainda esteja indeciso em relação ao que fazer. Porque talvez você pense o seguinte: a organização Torre de Vigia tem ensinado, desde lá da década de 30, que os membros que se consideram candidatos à sobrevivência à grande tribulação na Terra, ou seja, aqueles que se identificam como membros da grande multidão, estes não devem tomar da ceia. É isto que ensina a organização. Mas conforme você tem visto, vários irmãos estão se posicionando contra isso. E não sou só eu, tá? Se você acha que sou apenas eu que estou defendendo isso, você está muito enganado. Tem uma penca de irmãos defendendo isso, principalmente os apologistas. E muitos irmãos já entenderam isso, só que eles não têm coragem de falar isso, porque temem as represálias. Então talvez você ainda esteja indeciso em relação a qual decisão tomar. Bom, então me deixa fazer uma ilustração que talvez vai te ajudar a decidir sobre esse assunto. Imagine então um mercado financeiro. Então, um investidor que compra ou vende criptomoedas, ou compra e vende ações, enfim, a pessoa que sabe fazer o dinheiro trabalhar para ela. Todo o investidor de sucesso, ele avalia, antes de entrar em uma operação, a relação entre risco e retorno. Então, geralmente, o mercado funciona assim, ó. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno e vice-versa. Só que alguns investimentos têm um risco muito baixo, mas um retorno razoável. Outros têm uma possibilidade altíssima de retorno, mas um risco muito alto. Então, todo investidor avalia isso, né? Qual é o risco para que eu tenha esse retorno? Então, se você é uma testemunha de Jeová e você não participa da ceia do Senhor, eu queria que você avaliasse essa questão da ceia do Senhor nesse ponto aqui de risco-retorno. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. Possibilidade 1, você obedece à organização e não participa da ceia do Senhor. Possibilidade 2, você desobedece à organização e participa da ceia do Senhor. Agora façamos uma reflexão sobre a possibilidade 1. Você não participa da ceia do Senhor e obedece à organização. Digamos então que o fim chegue e, de fato, a organização estava certa nesse respeito. Você será salvo, sim ou não? A resposta é, muito provavelmente sim. Então aqui nós temos um bom retorno. Mas digamos que ainda nessa possibilidade, a organização agora esteja errada e você deveria ter participado da ceia do Senhor e se recusou a isso. E agora, qual é o risco? O risco é você perder a vida eterna, porque nesta possibilidade você negou o sacrifício e o valor do sangue de Jesus Cristo. Então veja que, embora o retorno seja alto também, o risco é muito alto. Em outras palavras, este é um investimento muito arriscado. E se você for olhar para o histórico de erros da organização, onde a organização errou em assuntos sérios, você vai ver que esse investimento se torna ainda mais arriscado, porque a possibilidade de erro é real. Pois bem, agora façamos a mesma reflexão em relação à segunda possibilidade. Qual é a relação aqui nessa segunda possibilidade entre risco e retorno?
Então, nessa possibilidade, você bebe do vinho e come do pão e participa aqui da ceia do Senhor. Jesus volta, o fim chega e você, de fato, deveria ter feito isso. Você será salvo, sim ou não? Se você, durante a sua vida, teve uma conduta aprovada por Deus, com toda certeza você será salvo pela fé. Então, o retorno deste investimento aqui é muito bom. Agora, avaliemos o risco. Você toma da ceia ainda nesta possibilidade, mas você não deveria tomar porque você não é um membro dos 144 mil. E aqui a organização estava certa e você errado. Então, Jesus Cristo questiona você dizendo: por que é que você tomou da ceia do Senhor, sendo que você não deveria tomar da ceia do Senhor? O que é que você responderá para Jesus Cristo? Você poderá dizer o seguinte, Senhor, o Senhor não me deu essa instrução na Bíblia. Eu nunca li na Bíblia que eu não deveria tomar da ceia do Senhor. Isso não está escrito nos Evangelhos. Como é que eu poderia saber disso? Então imaginemos essa hipótese de que Jesus diga assim, mas a organização ensinou isso e você deveria ter obedecido. E aí você responde o quê? Mas a organização também ensinou muitas coisas erradas, como o erro de 1929 sobre as autoridades superiores de Romanos 13, onde eles diziam que aquelas autoridades eram Jeová e Jesus Cristo. E muitas testemunhas de Jeová deram a vida por causa daquele entendimento que foi anulado em 1962. Então, os erros dessa organização me provam que ela não é 100% confiável e que poderia também estar errada nesse ponto. Em vista disso, eu preferi seguir aquilo que o Senhor disse que era para fazer na Bíblia. E aí Jesus olha para você, cruza os braços e diz assim: rapaz, muito bem, está perdoado. Então, em resumo, é o seguinte: Jesus Cristo não vai e não pode te condenar por fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Então, qual é o risco deste investimento? Este investimento tem risco zero e retorno pleno, alto retorno. Ao passo que obedecer à organização também tem um retorno muito alto. Entretanto, o risco é tão alto quanto o retorno. Se a organização estiver errada, você vai bater com a cara na parede, meu irmão. Tá certo? Então eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você considere os argumentos aqui apresentados e decida com base na sua consciência.